Olá. Oi, Vânia. Boa noite. Tudo bom? Será que sou eu? Deixa eu ver. Dá uma olhadinha aí, por favor. Ai, peraí. Tá ouvindo agora, Vânia? Sai e entra novamente para ver, às vezes acontece comigo. Sai aí e entra novamente. Ok. Enquanto isso eu vou ouvindo uma musiquinha para animar. Olá, seja bem-vindo, Zane. Ah, tá ouvindo agora? Que bom, eu já tava preocupada. Oi, Cláudio, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos. Tudo em paz com vocês? Falar de cigano sem música não dá certo, né? Sem dançar um pouquinho. Então mergulhe aí no hino cigano. Deixa eu ver. Entrar no clima. Feche os olhos. Imagina uma fogueira. Você tá com uma roupa cigana, dançando, bailando ao redor do fogo, castanholas, fitas coloridas. Eu tô quase que vendo, quase não, eu tô vendo essa cena. Nossa Senhora! É o hino cigano, Vânia. Eita, fechei os olhos, me senti numa festa cigana. Me dançando ali, ai que delícia, eu ia ficar... Sejam bem-vindos, que essa energia acolha todos nós. Ai, Deus. Bom, falar do povo cigano, eu também. Depois eu passo para você. É bom para a gente se animar. Eu dividi a live em duas ou três partes, que é falando um pouquinho sobre os ciganos mesmo, os ciganos encarnados, esses ciganos que é um povo tão discriminado, tão, sei lá, recebe tanto preconceito, né? E, na verdade, esse povo é o guardião da liberdade, eles são a representação da liberdade.
O grande lema desse povo é: o céu é meu teto, a terra é minha pátria e a liberdade é minha religião, né? Então, eles têm um espírito essencialmente nômades, são livres dos condicionamentos das pessoas ditas normais, né? Que tem aquela fixação num lugar, tem os mesmos hábitos, tem tudo certinho, embora eles tenham as tradições, tenham os hábitos, tenham os seus rituais, que são belíssimos, né? Eles têm um código de honra e de conduta entre eles muito severo. Então, para esse povo, a vida é uma grande estrada, né? A alma é uma pequena carroça e a divindade é o próprio carroceiro, né? Então eles trazem essa imagem para a gente. De um modo geral, os ciganos são artistas, né? De muitas artes, principalmente arte circense. São exímios ferreiros, porque durante muito tempo, com essa vida que eles levam, né, pelas estradas, eles precisaram aprender vários ofícios para dar conta, né, dessa travessia. Então, são ferreiros, fabricam os próprios utensílios domésticos, joias, porque as ciganas gostam muito de joias, eles usam também muito isso para venda, né, para o sustento, selas para os seus cavalos, e muitas vezes eles são taxados de ladrões, de feiticeiros, de vagabundos, né? É interessante como diferente... Oi, Peter, seja bem-vindo, meu amor. Eu não sei quem é a S. Barbosa, mas seja bem-vindo também. Samuel? Que coisa boa! Então, olha só, os ciganos, eles se tornaram um espelho, né, dos homens das grandes cidades e pequenos, e assim, e eles começaram a... Oh, meu amor, fala em saudade não, saudade está virando meu sobrenome. Então, olha só, eles incomodam, porque esse excesso de liberdade, né, esse desapego, principalmente com os lugares, com a fixação de uma residência, né, de uma naturalidade no sentido de território, acaba incomodando muita gente. Daiane, seja bem-vinda, querida. Então, assim, eles têm essa característica, né? Esse povo, assim, de uma forma muito paciente, foi continuando sua marcha. Existem muitas lendas. Hoje eu estava até conversando mais cedo com Vânia. Existe inclusive uma lenda que eles são esses andarilhos porque eles, de certo modo, tiveram alguma influência, né, na expiação do povo de Atlântida e por aí vai. Mas efetivamente eu não fui a fundo nisso. Então, mas existem muitas histórias para tentar explicar esse nomadismo desse povo, né? O cigano, eles são conhecidos pela quiromancia, que é a leitura das mãos, que eu nunca me arvorei a aprender, mas é muito... Eu passei os olhos num livro sobre quiromancia uma vez, eu fiquei encantada, porque assim, qualquer marquinha que tem na nossa mão tem um sentido, tem um significado, né? Então eles interpretam a linha das mãos, e essa quiromancia para eles não é só uma mera forma de adivinhação, é um sistema inteligente de orientação sobre o corpo. É interessante que os ciganos, eles têm uma leitura dos chakras tão profunda, porque eles, hoje mesmo, daqui para pouco eu vou falar sobre o clã dos ciganos dourados, mas eles compreendem que tudo primeiro tem que passar pelo equilíbrio, que é a partir do equilíbrio que você tem as suas conquistas, tem as suas realizações. Então a quiromancia eles utilizam, além, né, da adivinhação, digamos assim, como uma forma de sustento para eles,
mas eles utilizam a quiromancia como uma forma de equilibrar o corpo, a mente e o espírito, né? Porque essa é a grande sabedoria, né? A grande sabedoria. Vai dar certo, Daiane, vai dar certo. Bom, então assim, o povo cigano tem como base a família, né? A família é a base da organização social. A hierarquia, ela não é muito rígida, mas todas as famílias têm um comando masculino. Bom, esse comando masculino necessariamente não é o mais velho, embora eles tenham um respeito enorme pelos mais velhos, pela sabedoria dos mais velhos, mas efetivamente eles respeitam o cigano que é mais inteligente, né? E é muito interessante isso, porque muitas vezes esse cigano mais inteligente não é o mais velho, né? Então, esse homem que é considerado mais inteligente é o Kaku, que representa a tribo do Crisomani, uma espécie de tribunal cigano que é formado pelos membros mais respeitados de cada comunidade. E essas pessoas têm a função de julgar e, inclusive, punir, né, aqueles que transgredirem as regras, que transgredirem a ética cigana. A figura feminina, eles ainda têm uma relação muito patriarcal em relação à família, né? Os homens são os grandes chefes e as mulheres, embora elas tenham muita importância, mas elas efetivamente são responsáveis pela organização da família, e a única tarefa dessas mulheres para ajudar no ganho financeiro do clã, do grupo, é a cartomancia, né? A cartomancia e a quiromancia, né? Então elas são as que leem as mãos, que jogam as cartas. E aí a gente costuma-se ter lideranças femininas como a Furidei, que é a matriarca, né? E as Bibi, que são as tias conselheiras. E o que é interessante, por mais que seja uma sociedade patriarcal, mas nenhum cigano deixa de consultar as avós e as mães e as tias para resolver os problemas que eles estão envolvidos através da leitura da sorte. Seja a leitura nas cartas, seja a leitura das mãos, mas qualquer grande decisão que esses chefes, né, dessas famílias, desses clãs, dessas tribos têm que tomar, são eles que tomam a decisão, mas com base em um conselho de uma dessas mulheres, a sua avó, a sua mãe ou a sua tia, né? Então, as mulheres não têm uma autoridade direta, né? Mas tem uma autoridade indireta. É aquela história, né? A mulher inteligente, os meninos que fiquem atentos aí, né? As mulheres e as meninas principalmente, né? As mulheres inteligentes, elas precisam dar a sensação de que é o homem que manda, mas na verdade a última palavra é dela mesmo, né? Então é assim que funciona a sociedade cigana a partir dessas leituras que eu fiz. Esse povo canta e dança. Oi, Nácia, seja bem-vinda, querida. Tanto na alegria como na tristeza, né? A música e a dança faz parte da vida do cigano. Não é à toa que a gente começou com o hino cigano e assim, existe uma energia que quase que mexe, que move a gente para essa dança, né? Para esse desejo de buscar uma energia para nos ancorar e para nos levar para frente. Então, para o povo cigano, a vida é uma festa e a natureza é a grande anfitriã, né? Então, eles têm o seu próprio código de ética, de honra e de justiça, como eu disse, né? E eles têm um senso, sentido e sentimento de liberdade que contagiam, pois elas são muito inteligentes. Elas contagiam, mas também incomodam muita gente, qualquer sistema, porque eles vão de encontro, né,
às regras, vão de encontro ao que está pré-estabelecido, porque eles seguem os caminhos, as regras, as normas, as leis que eles acreditam. E isso acaba incomodando bastante, né? Incomodando bastante. Bom, e aí a gente tem a chegada desse povo na Umbanda, né? O candomblé, de um modo geral, ele não reconhece essas entidades, mas a Umbanda sim. E eles, inclusive, são um braço muito forte dentro da Umbanda. E são entidades, eu até já falei numa outra live sobre o povo cigano, então, mas são entidades que não se sabe bem a origem, né? Alguns são espíritos reencarnados, outros não. Necessariamente tem espíritos de grande elevação, grande evolução espiritual que reencarnam como cigano, porque o grande propósito desses seres são ajudar a que nós encarnados aprendamos a viver, né, a crescer, a ser saudáveis em todas as suas etapas, né, em todas as suas circunstâncias. Então, eles têm origem no trabalho com a natureza, a subsistência através do que plantavam e o desapego com os bens materiais. Bom, você pode dizer assim, mas eu conheço um cigano que não é assim. Toda regra tem exceção, né? De um modo geral, a gente sabe que não existe um grupo em que haja uma unanimidade, em que haja uma homogeneidade, em que todos sejam absolutamente iguais. Mas a proposta desse povo é viver de acordo com os bons princípios, o que eles acreditam que sejam os bons princípios. E eles levam isso para a espiritualidade, né? Eu costumo dizer assim, não confie em pessoas que dizem que incorporam ou que trabalham com a energia cigana, dizendo que vai mudar o destino daquela pessoa, né? No sentido de os trabalhos de amarração, os trabalhos de fazer alguma coisa, atentar contra a vida de alguém. Não confie nisso, porque efetivamente não é esse o propósito do trabalho da magia cigana, né? Ana, ser holístico, que desculpa, mas eu não sei o nome, Roberto, Beto, sejam todos bem-vindos. Então, os ciganos são guias espirituais que trabalham de maneira respeitosa e que sempre demonstram um caráter fraterno com os seus e com aqueles que ele cuida, né? O povo cigano, principalmente os ciganos da linha do Oriente, eles não são muito conversadores, eles são muito diretos no que eles vão falar e no que eles vão fazer. Então, assim, é uma energia que só quem conhece sabe o quanto que é bonita, né? O quanto que é interessante, o quanto que faz bem, né? Eles realizam trabalhos através da força da alegria e sempre buscam apresentar as melhores orientações. A magia cigana, de novo, né? Eu repito isso várias vezes, não trabalha para o mal. Não vá buscar um cigano, não vá buscar um trabalho cigano que seja para causar mal a alguém. A primeira coisa que um cigano vai te dizer, né, efetivamente, a verdadeira energia cigana vai te dizer cure em você o que você acha que este ser está te fazendo mal. Esse é o grande conselho, né? Então a gente acaba tendo uma imagem muito distorcida desses seres, muito distorcida dessas entidades. E na verdade eles estão aqui para trabalhar bem-estar, saúde, equilíbrio mental, equilíbrio físico, equilíbrio espiritual. A palavra equilíbrio é o mote, a palavra equilíbrio é a palavra-chave de toda energia cigana.
Então, os ciganos trabalham para o progresso financeiro e também para causas amorosas. Mas para quê? Que causas amorosas são essas? Para que você encontre o seu amor, para que você resolva situações em que a sua energia não está muito clara, né? Eles não fazem trabalho de amarração, eles fazem, digamos assim, trabalhos que vão... Tem uma história que eu contei na outra live, me veio aqui, eu nem me lembrei para falar sobre isso, que uma das ciganas, acho que era cigana Esmeralda, se não me falha a memória, que quando alguém ia pedir para não me lembro qual é, ou Sarita, não me lembro, acho que é Sarita, que é a cigana que trabalha mais nessa linha do amor, que eu pretendo falar na próxima semana, que alguém pediu para ela fazer uma amarração, né, para destruir uma determinada família para que ficasse com a pessoa, né? E ela deu um esbregue nela tão grande, porque esses ciganos, eles têm a intenção de preservar o núcleo familiar, né? Então, tem uma série de histórias aí. Então, elas trabalham para o progresso financeiro, para as causas amorosas, tem uma série de simpatias. Os espíritos ciganos trabalham muito também para as curas de doenças espirituais, e por aí vai, né? Bom, eles acreditam e cultuam o amor incondicional e a proteção da natureza, sustentam com grande sabedoria e principalmente questões amorosas, financeiras, já que eles têm eles possuem, né, já que aqui estão, uma relação muito forte com as nossas buscas terrenas e permitem responder com maior profundidade os nossos questionamentos sobre esse assunto. Bom, existe uma divisão entre os clãs, né, de clãs ciganos. Eu busquei a origem, né, desses clãs, e cada um deles se justifica pelo tipo de energia que eles trabalham e também, muitas vezes, pelos lugares de onde eles vieram, né? Então, na Umbanda existem 9 clãs ciganos. O primeiro clã é o que eu vou falar hoje, é o clã dos ciganos dourados, que trabalham com a energia do dinheiro, do progresso, né? Do equilíbrio para a realização. O clã das ciganas do amor, que é o que eu pretendo falar semana que vem. O clã dos ciganos e das ciganas encantadas. O clã dos ciganos de cura. O clã dos ciganos da sorte. O clã dos ciganos andarilhos. O clã dos ciganos protetores, que esses ciganos protetores, eles têm uma subdivisão e é uma linha muito forte mesmo. O clã dos ciganos beduínos e o clã dos ciganos tuaregues. Então, a minha intenção é falar de 2 em 2 clãs. Hoje eu vou falar exclusivamente do clã dos ciganos dourados, mas nas próximas lives eu vou dividir, a depender de como for, até para que as lives não fiquem muito longas, porque assim, eu tenho na minha essência o DNA de professor, então eu adoro falar, né? Semana passada mesmo eu fui falar sobre numerologia, quando eu me dei conta, a live foi 2 horas e quase 3 horas de live. Eu disse, meu Deus, eu tenho que cuidar, porque ninguém aguenta ficar esse tempo todo, embora as pessoas que se predispuseram estivessem lá. Mas assim, eu estou me educando para fazer lives mais curtas, até para que as pessoas tenham mais desejo de assistir, né? Porque necessariamente você não vai parar 2, 3, 4 horas para assistir uma live. Se fosse uma palestra, se fosse um curso, é outra história. Então, bora nós, né? Então, hoje eu vou falar somente do cigano dos clãs dourados, e vocês vão ver que esse clã, ele tem uma ligação com questões de dinheiro, de estudo e de trabalho. Não é só o dinheiro, tudo que eles trabalham é com a prosperidade. E a gente sabe que a prosperidade, ele vai muito além da materialização do dinheiro. O dinheiro é um dos elementos que compõem a espiritualidade,
a prosperidade, né? Mas ser próspero é você ter saúde, ser próspero é você ter um amor, ser próspero é você ter amigos, né? Ser próspero é você ter um trabalho que te realize. Então, assim, ser próspero é a sua alma estar plenamente feliz com tudo que você faz. Olha que legal, né? Então, se tem alguma área da sua prosperidade que não está boa, significa que alguma coisa não está bem aí nessa sua conversa, nessas suas realizações com a sua alma. Isso é uma história para a gente conversar mais e um pouquinho depois sobre isso. Então, eles também ajudam na busca da fé e da saúde, porque ser próspero também é ter fé, né? Não estou falando de religião, em hora nenhuma vocês vão me ouvir, em live nenhuma vocês vão me ouvir falar em religião, mas vocês vão me ouvir falar muito em fé, porque eu tenho por princípio acreditar que Deus criou a fé e o homem criou a religião. E se foi Deus que criou a fé, é a fé que é perfeita, né? Toda e qualquer religião tem lá as suas imperfeições. E aí eles dizem, aí eu vou contar, deixa eu ver, que eu adoro pular. Os meninos aí que foram meus alunos sabem que eu fazia 30 slides, eu estava no segundo slide, já estava falando do 30º. Mas eu estou me controlando aqui. E aí eu vou contar uma história que explica bastante essa forma de pensar dos ciganos do clã dourado. Essa história foi tirada do livro de ouro dos ciganos dourados. É uma história que envolve Dom Fernando, né? Então, certo dia, um cigano de um acampamento vizinho perguntou a Dom Fernando: Dom Fernando, sei que o senhor vende cavalos há muito tempo. Sei também que com sua experiência e contatos poderia vender as selas, as ferramentas, as ferraduras e com isso ganhar muito mais ouro. Por que o senhor não faz? Aí Dom Fernando deu aquele sorriso, né? Cheio de dente de ouro e respondeu: meu amigo, com certeza se eu fizesse isso, ganharia muito e meu povo não teria nada. Dessa forma, todos ganham e todos prosperam. Não sou egoísta e nem ganancioso. Penso em todos como uma grande família. Sei que não posso dar o que não tenho, mas ajudo a todos da melhor forma que consigo. E assim crio uma grande roda de prosperidade, dinheiro e união entre todos. Então, essa é a linha que explica, não é, a visão dos ciganos do clã dourado. Ou seja, eles não vão ganhar sozinhos, né? Ele vendia os cavalos, mas um outro grupo vendia as ferraduras, um outro grupo vendia as selas, um outro grupo vendia outras ferramentas e todo mundo ganhava. E todo mundo ficava bem, né? Então, essa é a grande... É o grande norte, é o grande ensinamento que esse clã quer dar para a gente. A prosperidade chega desde que você não seja egoísta e nem ganancioso, desde que você não queira isso tudo só para você. Dividindo, você multiplica. Olha que lição maravilhosa que a gente precisa de verdade aprender, né? A gente precisa aprender a dividir para multiplicar. E é essa grande lição que o clã dos ciganos dourados trazem para a gente através dessa história de Dom Fernando, né? Então, esses ciganos do clã dourado, eles são muito solicitados nas questões financeiras e para os negócios e para os empregos. Eles são ligados à prosperidade, mas eles não trazem a prosperidade financeira. Como é que é isso, né? O cigano do clã dourado, aqueles que representam a prosperidade, aquele que representam o ouro, aí você chega lá e diz, cigano Dom Fernando, cigano Vladimir, cigano Esmeralda, né? E tantos outros ciganos que fazem parte desse clã, eu quero ganhar muito dinheiro,
eu quero ganhar na Mega Sena, eu quero muito ouro para minha vida. Aí ela diz assim, ok, vamos equilibrar a sua vida física, a sua vida espiritual, a sua vida emocional, para que este equilíbrio chegue à sua vida financeira. Então, esses ciganos do clã dourado, eles não dão dinheiro para você. Eles ajudam a que você encontre o equilíbrio para que a riqueza, a prosperidade chegue, né? Então, esse é por aí. Então, às vezes, as pessoas querem pedir uma vitória, né? Eu quero vencer tal coisa, né? Então, vamos equilibrar. Equilibrar como? Através das ervas, através dos cristais, né? Através dos passes, através dos banhos. E aí ele vai te dar a receita, né? Para que você, através das suas atitudes, ele vai te dar a receita para que você entre neste processo de equilíbrio e aí sim a vitória chegue. E às vezes, aí eles dizem assim, antes de você ter essa vitória, você tem que se equilibrar. Você precisa se equilibrar para sair de um caminho e entrar em outro. Então você está com a sua vida toda desarrumada, né? E aí você quer ganhar dinheiro para você resolver todos os seus problemas. O que esse cigano diz? Bora arrumar um caminho para você depois seguir o outro. Então vamos equilibrar tudo que está em desequilíbrio e aí sim você vai pegar a estrada que vai te levar à vitória. Eu sempre fico muito encantada, muito deslumbrada com o conhecimento, com os ensinamentos, com a sabedoria. A palavra aí é sabedoria desse povo, né? Então, fisicamente, né? Os ciganos dos clãs dourados, tem inclusive umas fotos na internet que eu digo, meu Deus, que homem lindo! Que mulher maravilhosa! Então, assim, eles são muito altos, muito fortes e de uma beleza bastante expressiva, principalmente os olhos. É um olhar assim impactante, é um olhar que te embriaga, né? Usam roupas douradas, carregam baús. Dentro desses baús tem moedas, joias, pedras preciosas, as suas tendas, né? as suas ervas, as suas cartas, todos os elementos que eles precisam. Então, normalmente, quando as pessoas fazem um baú para o seu cigano, para homenagear o seu cigano, ele tem muitas coisas, né? Ele tem uma série de utensílios, digamos assim, de elementos, vamos falar de elementos, que compõem esse baú. E aí, quais são esses elementos, né? Um dos elementos é o girassol, a folha, a flor, né? O girassol. Também pode ser a semente do girassol, que simboliza a felicidade, a alegria, a esperança. E essas constatações, assim, tudo isso representa a coloração da planta, né? Um amarelo forte, radiante, e amarelo simboliza a riqueza, né? A alegria. Bom, nada em excesso serve, né? A gente sabe que o amarelo em excesso ele não é bom. É uma planta que está ligada ao sol, então muitas pessoas dizem que ela simboliza esse calor, esse brilho, a intensidade, a luminosidade do sol. No Feng Shui, o girassol é utilizado para simbolizar a energia vital, né? Aquela energia que os ambientes precisam, que nós precisamos para viver, né? Para desabrochar. Então, o girassol é um dos elementos que fazem parte da cigana, desses ciganos. Outro elemento são os cristais, normalmente os cristais amarelo, né? E a gente fala do citrino, do âmbar, a pedra do sol, né? Que representa tudo isso. Mas o que é mais utilizado por eles é a pirita, né? Essa pedra linda, que o povo enganosamente chama de ouro dos tolos, mas de tolo aqui não tem nada, né? A pirita representa o fogo, simboliza o calor e a presença duradoura do sol.
também representa a capacidade de gerar riqueza pelo seu próprio poder. Representa também a vitalidade, a vontade, reforça habilidades e potencialidades, estimulando o fluxo de ideias. Use uma pirita no seu plexo, né, que você vai ver que maravilha que é. Faça uma meditação com a pirita, que, Nossa Senhora, você vai ter resultados fantásticos, né? Fora que ela é linda, né? Vamos combinar. Vamos combinar que ela é muito linda. Em relação às ervas, né? As ervas mais utilizadas pelos ciganos do clã dourado é o cravo, a canela e a noz moscada, né? A noz moscada exerce um grande papel na espiritualidade porque ela tem uma forte ação de limpeza de todas as energias ruins que estão sobre a pessoa. Então, toma um banho de noz moscada, né? Noz moscada, eu chamo noz moscada, né? Que você vai ter um resultado bem legal, né? Esse resultado do equilíbrio, já que ela é uma erva de limpeza, limpeza para abrir caminhos para a prosperidade, né? Ela é usada também para atrair dinheiro, abundância nos rituais, ajuda na segurança, dando força para alcançar os objetivos. Então, o incenso de noz moscada na sua casa, né? O óleo essencial de noz moscada, que mais? O banho, né? Tudo isso, olha só quanta coisa. Então, quando o cigano diz que você precisa equilibrar o seu corpo, equilibrar os seus chakras, essa com certeza é uma das ervas que ele vai passar para você entrar nesse processo de equilíbrio. Outra que a gente conhece bastante também é o cravo, né? O cravo da Índia, aquele cravo que a gente usa muito nos nossos doces. O cravo estimula a concentração, aumenta a capacidade de concentrar energia para materializar sonhos. Então, assim, bom, eu atualmente estou sonhando com a minha casa, né? Minha casa nova, uma casa que eu vou encontrar, que é a casa dos meus sonhos, que é a casa... que só vai me trazer coisa boa. Pega um cravo, né? Faz uma mentalização, coloca um incenso de cravo, toma um banho de cravo. E se você misturar o cravo com a noz moscada, fica melhor ainda, né? Então, o cravo ele tem a função de estabilizar sua mente. Então, quando eles dizem que você precisa de um equilíbrio, uma erva que equilibra a sua mente é o cravo, né? Então, gera clareza nos pensamentos, aumenta o seu senso de observação para que você enxergue o que precisa ser transmutado, o que precisa ser mudado. E aí vem a canela, né? Tanto que a gente sopra todo primeiro dia do mês a canela na casa, né? Para trazer a abundância, a prosperidade. Sopra essa canela entrou e a abundância, a prosperidade chegou na minha casa, né? E a gente vai falando algumas coisas. A canela, ela elimina a frieza e a insensibilidade. Ela elimina a falta de sentimentos e a sua falta de fé. E sem fé a gente não chega a lugar nenhum, né? Elimina a ingratidão, a birra, a rebeldia, traz sentimento de unidade com o Criador e cria uma proteção espiritual. Bom, a canela para banho você tem que ter cuidado, porque tem algumas pessoas que têm alergia. Eu mesma sou uma. Né? Uma vez eu toda animada fui tomar um banho de canela, daqui a pouco eu comecei a sentir meu corpo todo arder, começou meu corpo encher de placa vermelha, e aí eu fiquei toda empolada, então eu não posso tomar banho de canela. Ou então eu boto um fiapinho. Então eu uso o quê? Eu uso óleo essencial lá no vaporizador, eu uso incenso de canela, eu faço alguma coisa com canela, coloco a canela sei lá, no arroz doce, alguma coisa, e intenciono, porque
Quando você usa esses elementos, não é só você, eu vou ter uma pirita na minha casa e a partir de agora a prosperidade vai chegar. Não, você tem que intencionar, você tem que programar essa pirita, você tem que intencionar que esse banho que você vai tomar de cravo, de canela e de noz moscada, ele vai trazer o equilíbrio nos seus corpos para que a prosperidade se apresente. Então tudo tem que ter uma intenção, não é só fazer, não é só ter, né? Um outro elemento, eu não sei se vocês conhecem também, que é símbolo de prosperidade, né, de abundância, é a cornucópia. E eu achei massa porque o significado, né, a origem do nome cornucópia é o corno da abundância. Olha só, hein? Que vem de corno com U no final, é uma palavra latina, né? Cornucopiae, que é o corno da abundância, ou chifre, né? Daí a palavra, daí o uso desse termo corno, né? Ele é corno, né? E assim, é um símbolo representativo de fertilidade, riqueza e abundância. Na mitologia greco-romana, era representado por um vaso em forma de chifre. E tem várias lendas em que aparece esse chifre, né? A lenda de Ansan mesmo apareceu como a búfala, que ela tirou o chifre e entregou para os filhos como uma forma de conexão quando eles precisassem dela. Em vários lugares, esses vasos em formas de chifre são utilizados com flores, frutas, né? Para mostrar a abundância. Simboliza a cornucópia simboliza a agricultura, o comércio, é o símbolo da economia, né? Das ciências econômicas. A versão de origem dessa cornucópia é tanto na mitologia grega quanto na mitologia romana, que foi um dos deuses, né, que depois de acidentalmente ter quebrado o chifre do bode, era um bode místico em um jogo, prometeu que o chifre nunca iria se esvaziar, né, dos frutos do seu desejo. Então, a partir desta mitologia, a cornucópia se tornou um símbolo de cheio, né, de abundância, nunca está vazio. Então, assim, não há carência, né? Não há pobreza, não há fome. Então, e os ciganos usam esse elemento como representação também da prosperidade. A estrela de 5 pontas, né? Que significa evolução, é um amuleto também utilizado para proteção, está associado à sorte, à intuição, ao êxito, é o pentagrama, né? Que representa também os 5 sentidos. Então, quando um cigano disser para você que você precisa de um equilíbrio, são todos esses elementos, né, que ele vai te indicar como é que você usa, como é que você faz, para que esse equilíbrio se faça e para que a abundância chegue, né? A roda é o símbolo do ir e vir, né? A gente tem a roda da fortuna, né? Que hora está cheia, hora está vazia no tarô, né? Que você passa por diversos estados. Tem o círculo, que é o da infinitude, né? O círculo nunca não tem fim, né? Representa também a morte e o renascimento, o ciclo da vida, tudo isso é representado pela roda, né? Então, também é usada para atrair equilíbrio, consciência, e é considerado o grande símbolo cigano. Então, a roda é um dos elementos. Como é que você usa essa roda? Com uma magia, né? A roda, por si só, é o símbolo, mas você pode colocar alguns elementos de magia dentro dessa roda para que haja ainda um maior potencial, digamos assim, né? Que ela potencialize ainda mais. Então você pode colocar pirita, você pode colocar girassol, você pode colocar frutas e um símbolo que tem tudo a ver com o clã dourado, que é a moeda, né? Simboliza prosperidade e proteção e é usada para afastar energias negativas e atrair riquezas. A moeda ela é ligada ao equilíbrio e à justiça associada à riqueza material e espiritual, que é o símbolo da cara e da coroa, né?
A cara é a parte humana e a coroa espiritual, né? Para os ciganos representa o ouro físico, né? E a coroa, o espírito, eu já me adiantei, né? Então, a cara para o cigano é o elemento físico, a coroa o elemento espiritual. E quando os dois se juntam, o equilíbrio se faz, né? Então você pode naquela roda encher de moedas. Ah, eu vou botar um monte de moeda na roda e a partir daí eu vou ficar rico? Óbvio que não, meu caro, né? Ou minha cara. Bom, como é a saudação cigana? Olha só como a saudação cigana tem tudo a ver com o que eles pregam, né? Que você seja abençoado com o sal, com o pão e com o ouro, né? Opcha. Então, o sal, durante muito tempo, e é a essência da vida, né? O sal da terra é aquilo que nos levanta. O pão é o que nos alimenta. E o ouro é o que nos dá riqueza, né? Então, olha só que coisa, eu acho linda essa saudação. Tá todo mundo aí? Então, bora nós. Bom, eu disse para vocês que os ciganos eles trabalham com a quiromancia, que é a leitura das mãos, ou com os baralhos, né? Com a cartomancia. Então, olha só, aí a gente fala assim, é tarô ou é baralho cigano, né? A gente fica às vezes nessa dúvida. Eu vou pedir para Jo fazer uma leitura do tarô cigano. Eu vou pedir para Jo fazer uma leitura do baralho cigano. E aí, é um é outro, é os dois. Qual é a diferença? O tarô, ele é igual ao tarô convencional, tem 78 cartas. Tem uma interpretação mais complexa e é extraída dos arcanos maiores e dos arcanos menores, né? O tarô cigano, ele surgiu no século XIV, mais ou menos. E ele aborda o campo divino, né? Os arcanos maiores, através dos arcanos maiores e os elementos complementares com os arcanos menores. Aí foi feita uma adaptação desse tarô convencional para a leitura cigana. O baralho cigano, ele tem 36 cartas. É uma interpretação mais direta, a gente pode dizer até uma interpretação mais simples. Ele tem mais ou menos 2 séculos, que é chamado como baralho mesmo. Eu não vou contar a história toda do baralho e do tarô, porque não é esse o propósito aqui. A linguagem, enquanto a linguagem do tarô ela é um pouco mais complexa, a linguagem do baralho ela é um pouco mais simples e ela tem uma relação mais próxima com a cultura dos ciganos, tá? E aí, a minha proposta hoje, já que a gente está falando de prosperidade, é que nós façamos, que eu traga aqui através das cartas ciganas um conselho para você, não é uma leitura, não é uma consulta, é um conselho sobre, meu baralho é bem pequenininho, ó. É um conselho sobre a prosperidade. E aí eu quero saber se você quer, né? Se você me autoriza a fazer isso. E para isso eu preciso que você diga, ok, eu aceito. E aí a gente vai fazendo, tá bom? Me diz aí. Acho que ninguém quer, pelo jeito. Zane. Ok. Vânia. Então, bora lá. Mentaliza aí, Zane, sua situação em relação à prosperidade. E aí eu vou escolher uma cartinha aqui, fechar aqui.
Ih, saiu para você a carta do coração, a carta 24. Bom, o coração, como a gente sabe, ela tem uma simbologia de amor, de emoção, né? E ela indica que a sua prosperidade, ela está rodeada de sentimentos positivos, de afetos, mas o que é bom, também em excesso pode prejudicar, né? Então, o que que é? Essa carta, quando a gente está falando de prosperidade, ela pede que você não haja de forma impulsiva, que você não se deixe levar apenas pelas emoções na hora de você tomar decisões que envolvam a sua prosperidade. Então, que você use também a cabeça e não apenas o coração na hora de decidir, tá? Então, esse é o conselho para você. Bora ver lá. Vânia, depois Inácia, depois Peter e Cláudio. Vânia. Conselho, orientação para Vânia. Vânia, saiu para você o cavalheiro. Ai, ai. Bom, a sua prosperidade tem a relação com uma figura masculina protetora, né? Então, assim, pode ser um ser encarnado, pode ser um ser espiritual, mas a sua prosperidade está protegida por uma energia masculina, por um cavalheiro, não é? Que está perto de você, é alguém que está bem próximo de você, tá bom? Se fosse em outras circunstâncias, poderia indicar a chegada de um menininho, mas eu acho que não é o caso, né? A gente está falando de prosperidade, então... Cadê? Depois de Ivane, deixa eu ver para não me perder. Oh, meu Deus, lá vou eu. Cadê? Quem é que chegou aqui? Inácia e depois Peter, peraí. Tem uma que pulou aqui na minha mão, vai ser ela mesmo. Eita! Inácia, você recebeu o cavaleiro. Existe o cavalheiro, que também é chamado de o cigano, que foi a carta de Vânia. E existe o cavaleiro, que é esse aqui. O cavaleiro é a carta 1, então indica a questão da liderança, né? Que você exige que você tenha coragem para agir. É preciso que você haja para que você concretize os seus objetivos. Essa carta também indica que você pode estar vencendo um obstáculo, porque o cavaleiro, o que ele faz? Ele salta os obstáculos, né? Se a gente fosse fazer uma leitura atrelada à energia dos orixás, eu diria para você que essa carta aqui é a carta de Exu, né? E ele te diz o seguinte, a mensagem que ele traz é que os problemas que você está vivendo agora, empenhe a sua energia, porque eles são passageiros. Eles não vão demorar para ser resolvidos. Tá bom? Vamos a Peter. Peter. Qual é o conselho? Ih, Peter! Que coisa boa! A sua carta é a cegonha. Ai, ai, ai! Brincadeira. Indica oportunidades novas, caminhos e objetivos novos. Indica que vai haver uma mudança aí na sua prosperidade, né? A cegonha traz surpresas de todas as ordens, viu, Peter? E
fases positivas. Então, assim, é uma carta positiva, significa que alguma mudança está ocorrendo, alguma mudança vai chegar e que essa mudança será positiva para você, tá bom? Qualquer coisa me convida para ser madrinha. Ai, ai, depois de perto vem Cláudio. Peraí. Cláudio, conselho para Cláudio. Eita, saiu duas. Vai ser você. Cláudio, a carta que saiu para você é a raposa. Bom, a raposa, a gente sabe que a raposa é o símbolo da esperteza, né? No sentido bom, símbolo da sabedoria. Então, assim, ela diz para você o seguinte, que você está vivendo uma situação difícil, que você está com alguma dificuldade de lidar. Então, ela pede que você tenha cautela, seja com a situação, com as situações ou com as pessoas, que você fique mais atento às pessoas que estão ao seu redor, tá? Essa é a grande mensagem. Fique atento às situações e às pessoas que estão ao seu redor. E com certeza é isso. Isso deve estar impactando, Vânia. Cadê? Só na próxima encarnação, né, Vânia? Oi, Deise. Faltou alguém, gente? Deise, eu estou tirando aqui uma carta do baralho cigano que está trazendo uma mensagem sobre sobre a prosperidade. Deixa eu ver se faltou alguém. Zane, você tá aí? Ah, Zane eu já tirei, né? Então, aí você me diz se quer. Uau! E eu me atrapalhei toda aqui agora. Não vou mexer, não. Vocês estão me vendo e me ouvindo? Isso mesmo, né, Cláudio? Acontece. Bom, Deise não falou nada, então, ok. Obrigada. Bom, atendendo aos pedidos de meu amigo Cláudio, que vem para a missa todo sábado. Quando a gente vai para a missa, não pode faltar o quê? Oração. Ai, Deus, eu não posso, eu me acabo de rir quando eu penso nisso. Bom, então bora lá. Vamos mentalizar, então, diante de todas essas respostas, né, que vocês, essas orientações que foram dadas, bora fazer uma oração para que a gente realize os nossos propósitos, tá? Então, feche os olhos aí um minutinho, pense no seu propósito, pense no que você quer, no que você precisa equilibrar, que tem a ver com os ciganos do clã dourado. Respira. E vamos lá. Salve a natureza, salve o círculo mágico azul que me envolve. Eu sou feliz e rica, eu tenho o hoje e o amanhã, tenho o meu futuro pela frente.
A saúde tomou conta do meu corpo. Obrigada por tudo de bom que vós me destes e continuarás dando. Porque eu posso, eu quero, eu mereço, eu vou conseguir através da lua cigana e dos mentores ciganos, eu realizarei todos os meus sonhos. Porque querer é poder e eu posso. Salve Santa Sara Kali, que sempre ilumine o meu caminho, afastando os inimigos da minha estrada, que os olhos deles não cheguem até os meus e que os seus passos não cruzem os meus caminhos. Que assim seja e que assim se faça. Opcha! Está feito. Inspirem. E é isso, meu povo. Que os ciganos, que o clã, os ciganos dourados nos abençoem, nos equilibrem, os nossos corpos físico, mental, emocional, espiritual, para que a riqueza, para que o sal, para que o pão e para que o ouro nunca nos falte. E que a gente saiba usar com muita sabedoria e que a gente aprenda que é preciso dividir para multiplicar. Tá bom? Um beijo, fiquem bem, fiquem com Deus. Peter, meu anjo, se cuida, viu? Beijo, até a próxima.